acompanha o musical Filmes, eu sou o Bruno. E eu sou o Ulisses. E hoje a gente está aqui para tentar sintetizar em um podcast só 3 filmes. Dessa que é provavelmente a maior saga que está acontecendo no cinema, né, de super-heróis. Até agora, a gente tem 7 filmes, né? Se não me engano, são 7 filmes. De um único tema, né? De um único tema. E a gente vai falar sobre os X-Men. Hoje, da primeira trilogia, que vamos dizer assim, a gente tem essa trilogia que fecha, depois a gente tem mais 4 filmes que acabam se intercalando, né? Sim. Integrando os personagens dessa saga com a próxima. Então a gente vai falar sobre, primeiro, o X-Men, o filme, de 2000. Depois, o X-Men 2, X-Men United, de 2003. E, por fim, o X-Men Confronto Final, de 2006, tá? Os 2 primeiros dirigidos pelo Bryan Singer e o último dirigido pelo Brett Ratner, tá? Ulisses, vamos falar um pouquinho sobre os personagens, depois a gente vai entrar no elenco e falar o que é legal, o que não é legal sobre essa saga que, no geral, tem bastante altos e baixos, né? Sim. Curiosamente, refletindo para fazer esse podcast, eu estava pensando numa coisa que foi considerada defeito por muito tempo, mas hoje, talvez hoje eu entenda a proposta da ideia do Bryan Singer por X-Men. Porque, do primeiro? Na verdade, a ideia dele geral. Entendi. A ideia dele geral. Porque assim, o X-Men, o Stan Lee criou em 66, próximo à época que ele lançou Pantera Negra também, daquele movimento social, direitos civis que os Estados Unidos estava vivendo, questão racial, questão de ideologias, questão de sexualidade. Então, ele quis aproveitar isso e falar pessoas diferentes, uma perspectiva deles, tentar mostrar a sua natureza e a perseguição, né? Então ele criou os X-Men, que o nome X-Men é muito confundido hoje em dia, porque o Stan Lee, ele gosta de trocadilhos, né? Sim. O americano gosta de trocadilhos. Então o X-Men é X-Men, man com E, que é plural, que muitos entendiam, até eu quando eu lia, quando era mais novo, que eram os homens do Xavier, que é o Professor X. Sim. Que ele se chama de Professor X, Sim. né? Que é Xavier. Só que e não é bem isso. Na realidade, seria cromossomo, né? também, Tá. também, cromossomo X, né? É uma coisa. Mas também são ex-humanos. Ex de ex. Ex-namorado, ex-namorada, ex-humano. Ex-humanos, são ex-homens. Então eles são, como o Magneto mesmo se autodefine, eles são homo supremos, né? Ou seja, alguém... Homo sapiens, homo supremos. Entendi. É aquele que estaria superior. E assim, nos quadrinhos, eles surgiram com uma equipe de 5 membros, que o cinema nunca usou os 5 membros originais no mesmo filme como origem. Você tem eles juntos em um filme grande, mas os 5 originais dos quadrinhos é Ciclope, Jean Grey, que era Moça Maravilha, ou Marvel Girl, né? Fera, que não era peludo, ele tinha todos os poderes, mas ele ainda tinha a forma humanizada, apesar do pé gigantesco, Anjo e Homem de Gelo. Esses são os 5 originais. No cinema, eles substituem alguns personagens. Por exemplo, a personagem Mirim, digamos assim, da turma dos quadrinhos, que veio lá para os anos 90, Jubileu. Eles transformaram na vampira. Né? A vampira acaba sendo a menina. Isso no primeiro, né? No primeiro. Então, assim, os quadrinhos do X-Men, eles têm a narrativa de mostrar pessoas diferentes tentando sobreviver. Alguns encontram o professor Xavier, que dá acolhimento, estudo, e a possibilidade encontram o Magneto. Outros encontram o Magneto. E também existem outras divisões de outros personagens, que eles são usados como experiência pelo Striker, Sinestro. Sinestro não, ai meu Deus, Sinistro, Senhor Sinistro. Tem aqueles Morlocks, que são os que vivem no esgoto. Sim. Aqueles assim, tinham de aparência horrenda. Sim. E como na mitologia grega tem os titãs, né, que ficam no submundo. Então, ele usa bastante essas narrativas para mostrar que não são só apenas 2 polos, né? Os 2 polos lutam pela atenção da população, mas muitos acabam sobrevivendo em outras formas. Então é o seguinte, vamos lá. Começando com os 2 primeiros, que é pelo diretor Bryan Singer, a gente tem como elenco principal, vamos começar das coisas bacanas e das coisas que não são tão bacanas assim. Ok.
Bom, eu colocaria como bacana, assim, fantástico, a escolha do Patrick Stewart e do Ian McKellen, né? Patrick Stewart como Professor Xavier e o Ian McKellen como o Magneto. Até porque, assim, eu cresci com o desenho na televisão. Sim. Os quadrinhos eu não conheci tanto. O Magneto sempre foi um cara grande, que impunha tipo, respeito forte e tal. O que não é o Ian McKellen, né? Não. Mas eu acho que eles construíram um peitoral falso que ele usa por baixo da roupa para dar esse mas mesmo assim você percebe que ele é um cara mais velho e tal, mas eu acho que a credibilidade que o Ian McKellen, como um puta ator que passa, então dá essa... a interpretação dele segura o personagem muito bem. Isso, e com o Patrick Stewart, que é no mesmo padrão, né? Dois Sirs, né? São dois... Ian McKellen e Sir Patrick Stewart. São dois cavaleiros, dois atores britânicos e shakespearianos. Então aí, muito legal esse embate. Então esses dois, cara, prateleira de cima, bacana e tal. Vamos continuar, daqui a pouco eu chego no... Ok. A gente tem como a Halle Berry, acho bacana. Halle Berry ficou legal como a Storm, né? Como a Tempestade. Saindo de fazer sucesso no GoldenEye, como uma femme fatale no GoldenEye. Nós temos... Não, mas não é Bond Girl, porque ela é vilã, né? Ela é uma vilã, Bond Girl vilã. Como que eu falo o nome dela? Funk Jensen, que é a Jean Grey. Ela é polonesa. Isso, a Jean Grey. Bacana também, gosto bastante dela, da interpretação. A menina que você falou, ela ganhou depois notoriedade com o True Blood, né? True Blood, ela fez muito sucesso, que é a Anna Paquin, que faz a vampira. Eu acho que é Anna Paquin mesmo. Acho que é Paquin. Paquin, que é a vampira. E temos a primeira aparição que ganhou notoriedade, a Rebecca Roman, né? Rebecca Rodin, que faz a Raven, que é a mística. Isso. Que depois foi substituída pela Jennifer Lawrence, né? Quando a gente chegar depois... Não é bem substituída, né? É isso. Aí a gente tem, assim, Sean Ashmore, que é o Homem de Gelo. Temos alguns mais secundários que não aparecem tanto. Você falou, é o principal, mas não foi tratado como principal. Agora é o seguinte, como ponto alto, a gente já até falou dele, máximo de todos ali, que virou praticamente a franquia em cima desse cara. Sim. O Hugh Jackman como o Logan, né, que depois ele está em todos os X-Men, depois fez o filme dele, 3 filmes solo dele, que todo mundo se apaixonou por ele, apesar de ele não parecer fisicamente com o Wolverine, mas a interpretação do cara, o carisma do cara, tudo isso, cara, 10. Até mais do que o Patrick Stewart e que o trunfo deles. A grande revelação do filme foi o Hugh Jackman mesmo. Então, aí beleza, você fala, bacana, tudo perfeito. Só que aí você fala o seguinte, o que você acabou de falar sobre o Ciclopes? James Marsden. Ciclopes, no desenho, sempre foi o fan favorite, o favorito dos fãs, o Wolverine. Só que você tinha, mesmo sabendo que o Wolverine é o cara que você mais gosta e tal, o líder da galera é o Ciclopes. Ele é o principal X-Men. Ele é o líder, ele é o Ranger Vermelho, ele é o... Isso, boa! Ele é o Ranger Vermelho. Ele é o Change Vermelho, o Change Dragon, ele é esse cara. Ele é o braço direito do Xavier. E, mano, ele foi reduzido a um ator que eu considero esse ator o Luigi Baricelli do americano. Luigi Baricelli. Você pintou como galã e hoje só apresenta a Mega da Virada. É esse cara, velho. Cara, ele é um bom só faz filme com bonecos malucos. Agora ele é o cara que acompanha o Sonic, ele é o cara que acompanha o Hop, né? Tem um filme que é um coelhinho lá, né? Que ele acompanha. Ele faz o príncipe que perde a namorada. Aliás, o papel de corno é sempre dele. Se você tem um corno no filme, contraste James Marsden. É sempre ele o corno do filme. Então aí você fala, cara, os caras pegaram o principal X-Men e... não a culpa do ator, porque o ator não tem culpa. É a questão da história, que você não tem o impacto. É aquela coisa assim, você olha por exemplo, pra Jean Grey, que seria a parceira dele, né? Você fala assim, cara, o Hugh Jackman vai fazer assim, oi querida, já era. Eu acho que assim, essa parte foi um erro muito grande do Bryan Singer, porque assim, ele tem a ressalva de ter sido primeiro, ele fez primeiro. Isso aí até a gente até falhou, vamos dizer assim, porque esse filme ele veio antes do Homem-Aranha 1. Então ele foi o filme que começou a reintroduzir os super-heróis de uma maneira, vamos dizer assim, mais
mais importante no cinema, porque tom tanto é mais que ele realista. teve um orçamento de 75 milhões, que não é um orçamento baixo, mas não é tão alto também, e arrecadou quase 300 milhões. Então foi porque um puta os blockbuster. heróis estavam mortos do cinema desde o Batman de 97. Isso, exatamente. E aí você teve, em 2000, você teve outros filmes um pouquinho mais lado B, né, que a gente vai falar depois. Mas aí esse filme foi quem reintroduziu, e depois o boom total foi o Homem-Aranha. Sim, que a gente falou, o Homem-Aranha veio, Mas assim, esse filme, o que foi o pecado, o erro do Bryan Singer da produção, porque ele também é roteirista, né? Parece que eles pegaram assim uma injeção, retiraram todo o mojo, igual o Austin Powers, retiraram o mojo do Ciclope e injetaram no Wolverine. Porque nos quadrinhos, assim, o Wolverine ele é mais animalesco, né? Animal, força bruta, irracional, agressividade. Ciclope, liderança, espírito de companheirismo. Ele era o pai da turma mesmo. O Wolverine não. O Wolverine, é o lado que você falou, né? O braço direito do Xavier. Ele era o Xavier em campo, digamos assim. A principal personagem, a história central do primeiro filme é a Tempestade. Porque a Tempestade não, desculpa, é a Vampira. Vampira. Porque assim, a Vampira tem o poder de sugar o poder de outros mutantes, né? Sim. E ela tá perdida, ela é uma garota. Ela suga e ela momentaneamente ela pode. Tem esse poder. Ela tem esse poder. Então, quanto mais ela fica presa a uma pessoa, mais ela suga. Vamos supor, se é um mutante, ela suga o poder. E você destrói o mutante, né? Aí é o seguinte: quanto mais ela estiver segurando, mais da vitalidade vem. Ela pode estar. A pessoa vem a óbito, beleza. Numa pessoa comum, como foi o filme mostrou logo do início, que ela beija o rapaz, o garoto ele já entra em coma. Por quê? Porque ele não tem poderes. Sim. Né? Então tem essa questão. Ela é chamada vampira por isso, porque ela suga. E aí depois no filme vai chegando um pouquinho, tem uma hora que até o Wolverine encosta, acontece um negócio lá com o Wolverine, e ela põe a mão, ela pega os poderes de regeneração do Wolverine, e ele fica mal, né? Que abre as feridas dele. Né? Só que, ele regenera, né? Então aí você tem ela como a principal personagem do filme, né? Porque na realidade a história é assim, ela foge de casa, o Magneto que está tentando juntar esses mutantes poderosos ele usa uma máquina que transforma seres humanos em mutantes, né? Essa história ele faz isso num senador que é um cara com... Senador Kelly, muito importante nos quadrinhos. O senador Kelly, ele é o cara que vota na lei de registro de mutantes. Isso. Que a princípio era só para registrar os mutantes para saber o grau de periculosidade. Que nos quadrinhos e também no cinema mais à frente, eles usam esse registro como ferramenta de perseguição. Isso. E aí você tem, do lado dos X-Men, você tem o Professor Xavier e a Jean Grey, que é uma representante dele no Senado. Sim, ali, né? E ela tentando falar o outro lado no diálogo. Né? Então você tem cenas bastante de embate dele falando com o Professor Xavier tenta entrar na cabeça do Magneto, aí o Magneto tem aquele capacete que ele usa. Ele tá usando chapéu no começo, né? Mas eu tô falando assim, tem tudo isso aí. E eles são amigos, cresceram juntos, que depois você fica vê essa história no decorrer da saga, quando muda depois da trilogia. Né? Eles fazem um prequel, né? Que é o anterior. E aí vai, né? A história do filme, e aí tem a apresentação do Hugh Jackman como Wolverine. Nessa é engraçada essa história, porque o Hugh Jackman, para fazer esse filme, ele levou a sério tudo, mas ele não levou a sério a parte física, né? Ele se preparou. Ele tá bem fisicamente, mas perto do que depois ele se transforma, ele não é nada no primeiro, né? Eu acho que assim, como esse filme é de 2000, e os filmes de heróis estavam aposentados. O filme de ação do cara, se você for ver, camisa também estava. Exatamente, porque se você for ver os de ação do Batman, do Tim Burton, ou você vê próprio depois o Val Kilmer, você vê o George Clooney. Acho que o único que chega a ficar sem camisa é o Val Kilmer, que ele tá com um corpo assim de nadador, vai. Mas nada muito absurdo. Não. Então o Hugh Jackman falou, beleza, é isso aí, eu tô bem, tá bom. E aí depois ele vira o que ele virou. Corpo de James Bond, né? Tinha. Exatamente. E aí você tem essa história nesse primeiro filme, né? Os embates entre eles, e sempre essa coisa de o Magneto tentando ser o ser superior. E o Magneto, ele tem a gente não mencionou, ele tem os Asseclas, né? Os seus parceiros. Que aí entra a mística, né? Mas tem assim, ele também tem um braço dele, que é o braço físico, a força, que é o Dente de Sabre. Sim, o Dente de Sabre tem um link com o Wolverine. Ele é interpretado nesse filme pelo Tyler Mane, que era um lutador de WWE. E tem o Groucho, que é o sapo, Toad, né? Toad, em inglês, sapo, que é o Ray Park, o Darth Maul do Star Wars. Exatamente. Inclusive ele faz uma paródia a ele mesmo, que tem uma hora que ele tá lutando com a Tempestade,
o Groucho tem uma língua gigantesca, né, que é igual um sapo, e também solta uma gosma assim, né? Então ele tá lutando com a tempestade, depois tem um bastão segurando a porta do elevador, tá em reforma lá no prédio. Ele pega e dá um giro assim, faz a pose do Darth Maul pra câmera, assim, tipo assim, olha só, eu sou o Darth Maul e o Groucho também. Aí a tempestade também é importante, né? Mostra os poderes dela, tal. Ela é uma líder. É uma professora, a Halle Berry, ela tem o carisma dela, tal. Que também foi Bond Girl, né? Sim, tinha sido Bond Girl no último filme do Chris Brosnan. E beleza. Então a história do filme é essa, né? A vampira perdida, meio tentando se encontrar com seus poderes, ela encontra a escola do Xavier, porque ajuda ela meio que a entender. Ela tem um certo romance com o Homem-Gelo, que é um garoto, né, na história. O Wolverine também é encontrado pelo professor Xavier. Eles tentam meio que... O cara também perdido no mundo, né? Desmemoriado, e lá que eles descobrem que ele tem o adamantio, né? Tudo isso aí você fica descobrindo nesse filme. E o filme é muito bom, né? Eu acho que ele deu uma cara bem realista mesmo, até a questão dos uniformes, assim, que é esse aqui que o Ulisses desenhou, né? Que até eles usam uma brincadeira, né? Que o cara fala assim, pô, esses uniformes, o cara fala, você queria ter um colar amarelo, que é a roupa do Wolverine. O grande choque dos X-Men no cinema foi exatamente isso. Porque nos quadrinhos eles são todos coloridos. Só que esse filme, como ele veio com uma questão de sombrio, eles são secretos, eles estão se escondendo, então eles usaram roupas todas pretas, de couro e borracha, e apenas uns fiozinhos assim, lembrando a cor do quadrinho. Que foi um choque muito grande, né? Porque a gente assistiu o desenho, né? Tinha o desenho em 93. E fez muito sucesso. Na verdade, eu conheci o X-Men pelo desenho. Depois eu fui ver o quadrinho. E 93. Depois a gente teve os jogos da Capcom, que mostra os personagens com traço da Capcom, mas com os trajes fiéis, todo colorido. E 2000, todo mundo preto. Então, foi um choque. Porque eles tentaram copiar meio que o Batman. Não teve jeito, né? E aí depois eles ampliaram isso aí em 2003, né, com o X-Men 2 United, que aí você tem praticamente os mesmos personagens com a inclusão de 2 personagens importantes, que é o Alan Cumming, que faz o Noturno, e com o Brian Cox, que o vilão de todos os filmes, né? Ele é vilão em todos os filmes. Mesmo não sendo assim ator, mesmo é um personagem. Assim como o James Marsden é o corno em todos os filmes que quase que faz, esse é o vilão em todos os filmes. Tem esse cara, você vai falar assim, é o vilão da história. Que ele faz o Stryker, o cara que criou o Wolverine, né? E aí você tem esse filme e você percebe, né, que o Ciclopes fica relegado e a história é sobre o Wolverine. Os caras falam assim, olha... eles dão uma sumida pro Ciclopes. O Hugh Jackman é o nosso principal cara, é a cara da franquia. Então a gente vai falar com ele. Apesar de depois ter tido o Wolverine Origins, é praticamente esse filme, né? Na origem Wolverine. Só uma ressalva em relação ao roteiro, porque nos quadrinhos... Eu acho o segundo melhor que o primeiro. Sim, o segundo é muito bom. Ele é legal porque ele faz aquela coisa que sempre aconteceu nos quadrinhos, de uma missão especial, o Magneto acaba liderando o X-Men. E ele lidera eles bem. Sim. Só que depois ele passa a perna em todo mundo e faz o próprio plano. Né? Então... E aí você tem mais ênfase também na mística, você tem mais ênfase então no... Tanto é que você falou que a gente está falando da relegado Ciclopes, o Wolverine vira o pai do X-Men, porque só tem a molecada e ele tem que tomar conta dos caras. Inclusive ele adquire a minha profissão, quando ele foge para casa do Bob, que falam que ele é professor da escola. E é professor de quê? Arte. Professor de artes. E ele é... Aí você tem a apresentação de uns outros personagens, o personagem que brinca com fogo, né, que acaba depois indo pro lado do Magneto. O Pyro. Você tem a apresentação do Colossus, né, que foi a primeira vez que a gente viu o Colossus, né, bem rapidamente. E aí depois a gente foi reintroduzido a ele no Deadpool, que a gente vai chegar a falar do Deadpool. E esse ator que faz o Colossus, ele realmente é russo. Igual o personagem dos quadrinhos, ele realmente é russo. Então eles tiveram esse cuidado de... E a principal história aí, que tem a história do Wolverine é a principal, e a história do Noturno. Né? Noturno, do Nightcrawler, que são os principais pilares da história do segundo filme. Que o Noturno tem uma amizade bacana com a Halle Berry, né? Com a Tempestade, né? Que ela meio que é protetora dele, né? É bem legal também. Eu acho dos dois, assim, os dois são ótimos, mas eu acho o segundo melhor que o primeiro. Eu acho o segundo mais completo. A cena inicial do segundo filme, que é o Noturno atacando a Casa Branca, é muito legal. Que o Noturno ele tem uma aparência demoníaca, ele é feio, né? Só que ele as fotos aqui. Ele é todo azul, cheio de marcas que ele mesmo se infligiu. Ele tem uma cauda. E o poder do Noturno, dentre outras as habilidades tipo de gato que ele tem,
é o teletransporte, que é uma explosão. Ele aparece aqui. Então ele sozinho, tipo, ele ataca a Casa Branca atacou inteira, todos os seguranças da Casa Branca, quase matou o presidente. Porque ele tá possuído, né? Ele tá possuído, porque o filme mostra isso. O Stryker tem um jeito de manipular, ou talvez algum estudo que ele fez com o filho dele. É isso, né? E ele controla o Noturno no começo do filme, e por isso que ele tá foragido, né? Ele Exatamente. E a Lady Lethal, que é uma parceira dos quadrinhos, ela foi um dos casos. É como se fosse a Wolverine, a versão feminina do Wolverine. Ela projeta as garras das unhas. Né? De adamantium também, porque ela também tem fator de cura. Isso. E aí você tem essa história acontecendo no segundo filme e uma sementinha da Fênix. Sim. Uma sementinha da Jean Grey começando a perder o controle nos poderes, que ela é talvez o X-Men mais poderoso que tem. Você fala, inclusive a Jean Grey, ela inaugurou uma nova classificação dos quadrinhos, né, dos heróis, que é o Mutante Nível Ômega. Então. E aí a história do filme, no final, inclusive, a Jean Grey morre, né? Ela salvando a equipe, né? Salvando a equipe. Só que aí o olho pega fogo, você fala, mano, vai ser da hora, ela vai virar a Fênix Negra. Meu, animal, que a Fênix Negra é uma das sagas mais importantes do quadrinho do X-Men, né? Olha, já foi, já refizeram 500 vezes. Então é igual desenho, no desenho, no cinema. No desenho eu lembro que era legal. Não, assim, é porque o desenho ele estava fazendo a adaptação do quadrinho. Então, quando teve a primeira vez a saga Fênix Negra, foi maravilhosa. Mas eles usaram no desenho, no cinema. Ficou meio... Aí depois refizeram no quadrinho, depois refizeram no cinema. Aí ficou aquela coisa assim que tipo... De novo? Que virou Natal, todo final do ano tem uma Fênix Negra. Bom, aí beleza. Aí o segundo filme fez mais sucesso ainda, a crítica adorou, o público adorou. E aí viemos pro terceiro, The Last Stand, o confronto final. E esse filme ele sofre assim um baque logo de início, porque o Bryan Singer abandona o projeto. E aí os caras colocam o Brett Ratner, que é o cara responsável pelo Hora do Rush. Hora do Rush, com o Jack Chan e o Chris Tucker. E aí vem o confronto final. E aí, velho, inicia uns fanservices, porque você tem uma cena, eu acho legal até a cena, que é da Sentinela, né? Você vê a Sentinela, você não vê mesmo, você vê a cabeça dela, você vê tipo treinamento, né? A sala de perigo. A sala de perigo é uma sala isolada dentro da Mansão Xavier, onde ela projeta... Isso é um treino, é uma sala de treinamento. Uma sala de treinamento que ela projeta hologramas, só que esses hologramas é mais ou menos como os construtos do Lanterna Verde. Eles têm uma certa física, não são apenas fótons. Então eles podem ferir a pessoa. Isso. E aí é o seguinte, né? Assim como você tem a inclusão de personagens, nesse aqui você tem a inclusão de um personagem que eu acho muito legal, muito, muito bom. Não sei se é o mesmo que eu. É o Kelsey Grammer, como Fera. Nossa, eu adoro esse Fera. Eu assisto esse filme por causa dele. Eu amo o Kelsey Grammer, que é o Fraser, né? Sucesso absurdo do cinema, da televisão americana, o Fraser. Ele foi o Fera. Ninguém esperava, né, que esse ator fosse o Fera. Ele não é o ator disso, né? Esse ficou muito legal, muito legal. Perfeito. Você tem a inclusão na época, a atriz Ellen Page como a Kitty Pryde, né, a Lince Negra. Isso, e na realidade já é a segunda Kitty, porque no X-Men 1 tem uma Kitty também. Mas não é relegada. Eles falam, não. Eu falei, na época, a atriz, porque essa moça, hoje em dia, ela sofreu uma transição de gênero, ela é um garoto agora, um rapaz, ela chama Elliot Page. Tá? Ainda não fez a transição total, porque ela estava gravando a série, né, que ela precisava manter a aparência. Umbrella Academy, né? Umbrella Academy. Mas ela era uma menina, ela agora se reconhece como menino, ela é Ellen Page, hoje é Elliot Page. E aí tem um personagem que todo mundo adora do X-Men, que o Deadpool fez jus no Deadpool 2, e nesse aí a gente olhou e falou assim, nossa senhora, que é o Juggernaut. Tem nome em português? Juggernaut? Fanático. No Brasil é Fanático. Que os caras fizeram praticamente um cara que curte sadomasoquismo com uma troço na cabeça. E a roupa de borracha. Claramente de borracha, né? E esse ator, ele só faz esse tipo de personagem. O Vinnie James. Ele só faz isso. Vinnie Jones. Ele, se não me engano, acho que ele foi jogador. Sei lá. Depois virou ator. Ele trabalhou na DC, trabalhou na Marvel, trabalhou com o filme de máfia. E aí é o seguinte, sempre capando. E aí é o seguinte, a gente relegou o Ciclope a uma posição mais baixa no 1,
a gente relegou o Ciclope à posição mais baixa ainda no 2, e nesse ele é praticamente uma cameo. Ele aparece por 5 minutos no filme. O Ciclope... E ele explode. Não, o Ciclope assim, olha lá o Ciclope, ih, morreu. E aí a volta a Jean Grey, agora com uma dupla personalidade, praticamente um Gollum, né, assim, com ela mesmo. E aí ela explode o Professor Xavier, ela explode todo mundo, ela tem esse poder de... Os caras explodem, ela é a Fênix Negra, revoltada, perdida. E aí você tem essa história da Alice Negra. Qual é o poder que ela tem? A Alice Negra, ela tira a parte mutante da pessoa quando ela chega perto, não é isso? Não. A Alice Negra, ela atravessa paredes. Não, é isso. O garoto, esse filme fala sobre a cura. O que é a cura? Surgiu um garoto mutante, e a mutação nos quadrinhos X-Men começa na adolescência, que é exatamente como os hormônios estão, né, mudando o corpo. No caso dos X-Men, as pessoas que têm esse gene X ativado, ele se manifesta e começa a dar os poderes. O pai do Anjo, que eu não lembro o nome dele agora, mas eu sei que o nome do Anjo é Warren. Ele está numa empresa de genética estudando o garoto é uma cobaia. Sim. Que eles estão usando o sangue, o material biológico dele, para fazer uma cura. Fazer uma injeção que o mutante pode escolher para se curar, que é o que a vampira quer. E os mutantes eles têm assim, eles estão dando para as pessoas a opção. Só que o Magneto já se reúne com os Morlocks, né? Eles se reúnem, todos são tatuados, eles até perguntam pro Magneto qual que é a marca dele, ele mostra o braço com as marcas dos nazistas, né? Sim. Que ele falou, já me marcaram uma vez, ninguém vai marcar de novo. Sim. Né? Então ele meio que acaba tomando conta dos Morlocks, apresenta Jean Grey e avisa para eles, os humanos vão transformar a cura numa arma. Eles falam que isso vai ser um benefício, mas eles vão usar primeiro. E obviamente ele meio que dá uma cutucada nos humanos, tentando salvar alguns mutantes que estão presos. E tem a questão da Fênix Negra, né, os poderes que os caras pensam em até utilizar como arma, porque ela é tipo incontrolável, né? Então ela pode destruir o mundo, né? Isso. Então é meio que assim, ó, a gente tem isso aqui que tira os poderes. Vai ser usado como arma? A ideia talvez inicial não fosse, mas como você tem um ser como esse, vai ser arma. Então, e eles já criam armas, já estão adaptados ao Magneto, que ele já está todo de plástico, né? E o Magneto ataca um comboio que tem vários mutantes que estão presos. A Mística é uma delas. Isso, porque tem uma cena até bem forte, porque ela toma um tiro, né? E ela perde os poderes e ela vira humana. E ele, de toda a devoção que ela tem por ele pega e larga ela. A cena é muito a cena mais legal do filme. Ela deixa de ser importante para ele, porque ela vira uma humana, né? Essa cena ele olha para ela com ar de desdém e fala, para mim você não serve para mais nada. Essa cena é embaçada, essa cena. O Magneto dessa versão do cinema, ele descarta demais, ele é muito... Ele chega a ser hipócrita muitas vezes e arrogante, né? Sim. O Magneto no quadrinho, ele é um pouco mais paizão de quem está com ele. Mas... Sim. E aí eles resgatam essa equipe, então o Magneto aumenta o exército dele, o Xavier tem mais, né, mutantes, e aí você vê que os humanos realmente transformaram a cura numa arma. Né? E aí eles se unem, né? Eles se unem, então eles pensam, bom, então vamos atacar o Magneto, porque ele precisa, né? E o Magneto, então, o que ele faz? Ele junto com os Morlocks e com a Jean Grey, ele declara guerra a essa empresa, e que ela está funcionando em Alcatraz, que é uma ilha, que era uma prisão que foi desativada. Então ele arranca a ponte de São Francisco, joga. Foi uma cena assim que na época o pessoal que entende de efeitos especiais falaram, meu Deus, o que faltou Hollywood fazer? O cara arrancou a ponte de São Francisco, levou até lá e... O Magneto depois no outro filme tem uma coisa maior ainda. Assim, eu gosto muito do Magneto. Eu também, eu gosto dos dois. Eu acho que os exageros que ele comete é muito Magneto mesmo. Pra ele é permitido isso, né? Se fosse outro personagem, ficaria brega. Sim. E aí o que acontece, né? Aí os X-Men vão impedir o Magneto de tentar declarar guerra a essa empresa e os humanos, porque eles foram lá pra matar todo mundo. E aí aí é muito legal. Por isso é o confronto final. Esse filme aí, ele não é tão bom, ele tem uns problemas... Ele tem muita ação, o que segura ele é a ação. Exatamente, porque a cena final, do confronto final, que no início você tem a cena que... Qual que é o personagem que joga o Wolverine pra ele arrancar a cabeça da Sentinela? O Colossus. O Colossus joga o Wolverine e aí você vê a cabeça da Sentinela rodando, assim. Isso. E aí eles fazem um esquema muito legal, porque ele tem a cura, né, as injeções da cura.
E o que acontece? O Wolverine já tentou atacar o Magneto, só que o Wolverine ele é cheio de adamantio, que é tipo de metal, o Magneto para ele e controla ele, né? Aí o Colossus joga ele aqui, ele vai atacar o Magneto para ele assim no ar e tipo fala pra ele assim, pô, você parece que não aprendeu nada. A fala do Magneto do Ian McKellen é sempre essa, tipo, vocês nunca aprendem. Vocês nunca aprendem. Aí ele tem certeza? Aí a fera, né, vem por trás e injeta esse negócio no Magneto. E aí ele vira humano. E aí fala assim, e agora você... E aí tem uma hora que ele fala, agora eu sou... Aí o Wolverine fala assim, um deles. E aí, então, tem umas cenas bacanas. E a cena final... Inclusive esse arremesso é uma coisa comum dos anos 70 e 80, que realmente acontecia nos quadrinhos. Nos quadrinhos o Colossus tem mais 2 metros e o Wolverine tem 1,60 m. Então o Colossus segura o Wolverine numa mão e joga. Né? Nesse filme não tem porque o Hugh Jackman é muito grande. Os dois têm o mesmo tamanho quase. Aí ele gira assim. Ele pega assim, dá um chá de cueca. Né? Ele joga. E aí tem a cena final, que a Fênix Negra tá totalmente... ela explode, ela começa a ver guerra, ela fala, quer saber? Eu vou matar todo mundo. E aí vem o Hugh Jackman, né, o Wolverine, se decompõe inteiro, mas regenerando, se decompondo, se regenerando, e ele mata a Jean Grey. Porque ele é o único que pode impedir, porque ela destroça, ela destrói a matéria. Ela faz como um acelerador de partícula, né? Ela vai destruindo toda a matéria, só que o Wolverine lá destrói e volta, destrói e volta. E aí ele vai lá e mata ela, e aí você termina esse confronto final. Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu achei um baita no filme. Depois você começa a analisar direito, ele não assim, ele é bom, mas é bem abaixo dos 2 primeiros. Que esse tipo de filme, assim, tá atrelado à nossa idade da época. A gente tinha o quê? Uns 20 e poucos anos, então você tá assistindo filme de ação, você quer ver a ação, os caras estão lutando, legal. Né? Isso. E aí a gente terminou a saga, essa trilogia iniciada pelo Bryan Singer, meio que feita pelo Bryan Singer, só terminada pelo Brett Ratner, que o Bryan Singer saiu pra fazer o Superman, né? Ele saiu pra fazer o Superman, o retorno, e levou o James Marsden junto. Então, pra ser corno lá. Porque ele é corno do Superman, né? Então o estúdio puniu o James Marsden, porque também quebrou o contrato do X-Men, matando ele. Isso. Por isso que ele morre logo no começo. Entendi. E a gente termina então essa trilogia super importante pro cinema dos quadrinhos. Só uma coisa que eu esqueci. No final do filme, do 3, no comecinho o Xavier está explicando sobre a ética, a ética dos poderes, né? Ele está conversando com a doutora Moira, que é uma amiga dele, longa data, que é humana, não é mutante, falando se, por exemplo, eu tenho poderes mentais, e tem um homem ali que ela está tratando que ele está em coma, é morte cerebral praticamente. Seria ético transferir minha mente para o corpo dele? Né? E as pessoas, na escola, né? Depois tem todo o filme, toda aquela coisa. No final do filme, dá a entender que ele... você vê aquele homem, ele olha para ela e fala, Moira. Então você entende que o Xavier sobreviveu, porque no último ato de desespero, quando a Fênix estava atacando ele realmente transferiu a mente dele para aquele corpo. E aí mostra o Magneto velhinho, jogando xadrez com os homens na praça, e assim, dá a entender que ele tá mexendo uma peça aqui de metal, dá um milésimo de segundo que mexe a tela, depois já começa os créditos, então você entende que a cura é temporária. É temporária. E aí a gente terminou isso aí, e depois a gente foi ter os X-Men, a primeira classe, né, que foi como se fosse o prequel disso aí, que eles fizeram um recast de todo mundo, menos do Wolverine, né? Que o Wolverine aparece com uma câmera nesse aí, mas ele continua sendo o elo que liga tudo, e depois foi intercalando os personagens, interligando, e depois a gente vai falar dessa quadrilogia que veio depois, tá bom? Então, esse foi X-Men 2 United e X-Men 3, o último, o confronto final. 3 filmes muito bacanas para você assistir aí, vale muito a pena. De níveis parecidos, eu considero o primeiro muito bom, o segundo ótimo e o terceiro bom. Eu considero assim. Ele não decaiu tanto. E muita gente não sabe, mas X-Men é Marvel. É Marvel. É da Fox, né? Só que nessa época eles tinham vendido os direitos, então a Fox produziu. Por isso que você não vê ninguém da Marvel no X-Men e ninguém do X-Men nos filmes da Marvel. Agora a Marvel comprou a Fox e com isso os heróis voltaram para ela. Então eles vão introduzir agora no universo Marvel aos poucos, mas muita gente fala, não sabia que X-Men é Marvel, mas é assim, eles são Marvel. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo,
dá um like aí pra gente, se inscreve no canal, divulga pros amigos, compartilha. E é o seguinte, a gente falou de 3 filmes que são 3 filmes bons. Sim. Então agora eu acho que a gente tem que falar de um ruim, mas um ruim mesmo. Ai, e no próximo episódio a gente vai falar sobre Howard the Duck. Nossa! Howard the Duck, que... É ruim. Esses aí, a gente acho que até falhou não ter falado naquela lista dos piores, mas esse acho que tem que ter um episódio à parte. Porque ele transcende. Ele é o ápice do pior. Então é isso aí, gente. Se você gostou, então, como eu falei, dá um like e a gente se vê no próximo Musical Filmes. Valeu!